Este filme é sobre os primeiros anos da vida e o contínuo crescimento da fama de Salvador Dalí, um dos artistas mais conhecidos e controvertidos do século XX. Dalí morreu em 1989. Sua personalidade tornou-se tão conhecida quanto seus quadros. Ele criou seu próprio museu na Espanha, o qual atrai multidões de turistas todos os anos. Sua obra continua a influenciar os artistas contemporâneos e a indústria da propaganda. Este filme foi feito quando o escritor irlandês Ian Gibson estava escrevendo a biografia de Salvador Dalí. E aqui está o grande homem. Bom dia, Sr. Dalí, como vai? O problema de qualquer biógrafo é separar os fatos da ficção, o que é muito difícil com uma pessoa como Dalí, que adorava cultivar a confusão. Só os idiotas contam a verdade. Que tipo de pessoa? As pessoas ignorantes? Só as pessoas ignorantes dizem a verdade? Eu sou muito inteligente e nunca conto a verdade. Nunca diz a verdade. Em 1986, tive a ideia de escrever uma biografia sobre Dalí. Eu queria conversar com ele sobre a biografia que eu havia escrito sobre um grande amigo dele, o poeta Federico Garcia Lorca. Dalí estava muito doente, mas me disse coisas fascinantes. Enquanto eu olhava para ele e o escutava e ouvia a mão dele batendo na mesa, pude ver que havia uma tragédia horrível por trás da máscara e que essa tragédia já estava esfacelando a máscara. Saí do aposento muito triste porque estava claro que ele tinha pouco tempo de vida pela frente. Resolvi então começar a investigar a vida dele. Foi horrível ver esta monstruosa impressora alemã produzir cópias das obras de Dalí em grande quantidade. Por outro lado, esse lugar é meio mágico. Acho que Dalí teria gostado daqui. Ver o grande masturbador virar centenas de masturbadores. Dalí foi o maior exibicionista que o mundo já conheceu e acho que foi provavelmente um dos maiores masturbadores. Gala, é claro. Gala, a esposa russa de Dalí, era uma pessoa enigmática que nunca falou em público sobre o relacionamento deles. Mas, sem ela, ele não teria sido o Dalí que conhecemos. Cadaqués, uma aldeia catalã isolada e à beira-mar, localizada na Costa Brava, também foi uma importante fonte de inspiração. A família de Dalí passava o verão em Cadaqués. Desde criança, Dalí cresceu amando a aldeia e seus arredores com uma intensidade fanática. Como biógrafo dele, percebi que minha primeira tarefa seria explorar o paraíso de sua infância nos arredores da pequena casa para a qual a família vinha todos os anos. Quando Dalí era criança, não havia nenhuma estrada. Eles podiam caminhar diretamente da casa para a praia e chegar na beira do mar. Esse local era ermo, distante do centro de Cadaqués, uma praia particular. Foi aqui que Dalí descobriu um mundo diminuto, microscópico, que o fascinou pelo resto da vida. Na impassividade mineral dessa paisagem de Cadaqués, eu projetava diariamente toda a tensão acumulada e cronicamente insatisfeita da minha vida erótica e sentimental. Somente eu conhecia o itinerário das sombras que traçava uma rota angustiada, contornando o seio das rochas. Para começar, havia esses rochedos extraordinários que podem ser facilmente escavados pelo vento e pelas ondas. Eles sugerem todo tipo de coisas. Você olha para eles e de repente vê uma pequena face ou um pequeno animal. É claro que eles mudam com a luz. Durante o dia, o lugar tem uma aparência totalmente diferente em cada ponto. Acho que isso também fascinou Dalí, essas metamorfoses que ocorrem constantemente nesses rochedos e que eu acho que influenciaram o modo como ele via o mundo.
Acho que as imagens duplas de Dalí que o tornaram tão famoso são provenientes dessa paisagem. Dalí explorava essas cavidades e encontrava destroços de naufrágios, cargas lançadas ao mar, peixes encalhados e pequenos objetos. Em seus quadros encontramos essas cavidades, cheias de coisas esquisitas, tais como chaves, pregos, etc. Ele sempre se lembrava desses rochedos quando estava nos Estados Unidos ou na França. Eles são evocados repetidamente nas pinturas. A comida predileta de Dalí era ouriço do mar. Quando eles queriam celebrar alguma coisa, eles faziam uma guerutada, um banquete de ouriços do mar. A melhor comida do mundo. Olha, acabei de ver um. E o que acabei de ver é muito importante. Um peixinho que fascinava Dalí, mas que ao mesmo tempo o aterrorizava. Em português chama-se amboré. Acabei de ver a cara do amboré. Gritei para o meu pai. É igualzinha à do gafanhoto. Aquele inseto asqueroso, um pesadelo horrível, a insensatez alucinante da vida de Salvador Dalí. A vida secreta é um campo minado para um biógrafo incauto, mas uma coisa é certa, a influência que Dalí sofreu de seu formidável pai. Ele foi filmado aqui por nada menos que Luis Buñuel, em 1930. Dalí nasceu e foi criado na sofisticada cidade comercial de Figueiras, no interior, a 32 quilômetros de distância de Cadaqués, onde seu pai era um advogado de renome. Quando Dalí tinha 8 anos, a família mudou-se para um belo apartamento na mesma rua. O andar de cima era o reino particular de Dalí. Ele sempre gostou de estar por cima das coisas e aqui ele estava no topo. Esse lugar era dele e ninguém mais tinha permissão para vir aqui. E aqui dentro, isso me comove muito. Esse foi o primeiro estúdio de Dalí, que é uma lavanderia abandonada. Ele costumava sentar-se aqui nesta banheira e no verão, quando fazia muito calor, ele enchia a banheira com água, sentava-se nela nu e desenhava. Eu jamais conseguiria narrar tudo o que vivi dentro de minha banheira. Mas uma coisa é certa. Foi lá que nasceram as primeiras pitadas de sal e os primeiros grãos de pimenta do meu humor. Eu estava confuso e vagamente ciente de que estava no processo de brincar de me tornar um gênio. Ah, Salvador Dalí, agora você já sabe disso. Se você brinca de gênio, você se torna um gênio. É claro que isso é a história embelezada por Dalí, quando ele já tinha 38 anos. O primeiro estúdio de Dalí. Meu Deus, que cabeçada. A vista daqui era fabulosa. Eu trouxe uma reprodução de um dos quadros de Dalí que mais gosto e que foi pintado desta posição. O quadro mostra como era esse local em meados dos anos 20, quando Dalí era jovem. Foi ali que ele começou a pintar e fez esta obra-prima, com o sol se pondo no rochedo litorâneo, as malvas e as violetas e a menina em seu trabalho no terraço. Hoje pode-se ir de Figueiras a Cadaqués em meia hora. Mas quando Dalí era jovem, não havia nada em Cadaqués. Cadaqués era o tema perfeito para um pintor novato. Uma amiga de infância de Dalí ainda vive aqui. Provavelmente foi a luz de Cadaqués que cores engraçadas nos quadros dele, porque as pinturas dele tinham cores muito brilhantes. Não era um colorido comum. Era algo criado por ele, uma invenção dele. Ele fez isso desde criança. E me lembro das primeiras coisas que ele pintou. Ele pintava em papelão, cacarecos e coisas que encontrava em casa. A coloração era linda. É verdade que seu pai foi quem deu a ele a primeira caixa de tinta? Sim, é verdade. Papai disse,
Bem, se você gosta de pintar, vou lhe dar uma caixa de tinta. Ele deu uma caixa de pintura. Então não é verdade que Sigrid de Bormann Não, deu? não é verdade, não. Foi só É uma grande mentira. uma grande mentira. É, sim. Acho melhor falarmos sobre isso depois. Sim. Será que poderíamos ver Vou lhe alguns? mostrar os dali e depois vou mostrar também o quadro de Burgman. Fantástico. O problema é que muitas das grandes mentiras foram difundidas pelo próprio Dalí. Acho que provavelmente as lembranças de Rosa Maria são mais dignas de confiança. Ela sempre viveu aqui, traduzindo romances ingleses e norte-americanos para o espanhol. Essa sou eu. Essa é a senhora? E esse é o meu anjo da guarda. Como foi que Dalí se tornou seu anjo da guarda? Porque ele queria me comprar. Comprá-la? Sim, minha mãe disse que isso não seria prático, porque alguém tinha que tomar conta de mim. E ele era muito jovem, era apenas 6 anos mais velho do que eu. E não seria capaz de tomar conta de mim. Então, ela nomeou meu guardião. Ela disse, prometa que sempre vai tomar conta dela. E foi o que ele fez. Rosa, fale-me sobre os gafanhotos. Que história é essa dos gafanhotos? Nossa, era um terror. Ele tinha pavor de gafanhotos. Ficava totalmente apavorado. São essas as criaturas que aparecem nos quadros de Dalí, na boca, engasgado na boca do grande maçonador? Quer dizer, eles têm boca e dente, ou dentes, e são grandes como esse grande daqui. Costumávamos fazer isso porque gostávamos que os gafanhotos coçassem nossos narizes, mas Salvador tinha pavor deles. Empurrava as crianças, era terror, terror puro mesmo depois de adulto. Estou de pé na ponta da península de Es-Sortel, em Cadaqués. Do outro lado da baía há um farol muito pitoresco, o farol de Calanans, que demarca o limite sul do paraíso da infância de Dalí. É agosto, está quente, é abrasador, é sensual. Aqui embaixo do rochedo há muitos corpos estirados, corpos que Dalí gostaria de ter observado. Alguns são grandes, outros são pequenos, outros não são grandes nem pequenos. Mas de onde estou, todos parecem muito bons. Nos seus primeiros quadros, Dalí experimentou diversos estilos. Mas o voyeurismo foi um tema constante. Eu sabia que para mim seria muito importante conversar com Anthony Picchot, que ajudou Dalí em seus últimos anos e foi quem acabou me colocando em contato com ele. Ele era de uma família de boêmios cultos que amparou Dalí desde criança. Foram os quadros impressionistas do seu tio Ramon Picchot que primeiro inspiraram o jovem artista. É evidente que o relacionamento entre Dalí e a família Picchot foi fundamental para a vida e o trabalho de Dalí. Sem eles não haveria Dalí. Dalí era diferente. Dalí teria sido Dalí, mas minha família o influenciou muito. E ele reconheceu isso durante toda a vida. Não só os quadros impressionistas de Pepito, mas também os de Ramon. Podemos ver os cipresses daqui. E Dalí apreciava este ciprés? Sempre que ele vinha aqui, antes de cumprimentar qualquer pessoa, cumprimentava o grande cipreste com um abraço afetuoso. Ele sempre dizia, plantei aquela árvore, mas tenho minhas dúvidas. Entretanto, em todas as coisas duvidosas que Dalí disse, havia um fundamento de verdade. Quando era pequeno, ele ajudava Pepito a cuidar do jardim aqui em Cadaqués. Esse é Pepito com Dalí quando criança. Ele foi o primeiro a dizer que Dalí era um gênio. Dalí sempre se lembrava disso. Esta é a mesma cadeira que está em um dos quadros dele. Experimente-a. Acho o dorso de Ana Maria mais bonito.
Muitas vezes, Ana Maria foi usada como modelo. Ela era uma pessoa fascinante. Ana Maria Dalí, 5 anos mais nova do que Salvador, foi seu modelo principal até meados dos anos 20. Foi um relacionamento quase incestuoso e ela se sentiu cruelmente rejeitada quando posteriormente ele a substituiu por outras tanto na arte quanto no afeto. Não caia em cima de mim, Anthony. Molí de la Torre me impressionou como um local mágico. Parecia feito sob encomenda para alimentar meus sonhos e fantasias. Este catálogo pesa mais de 2 quilos. A altura da torre onde encontrei a mim mesmo excedia tudo o que eu havia imaginado. É claro que Dalí, que tinha apenas 12 anos naquela época, se lembrava da torre como sendo muito mais alta do que era na verdade. Dalí ligou esse local a uma imagem que ocorre repetidamente em seu trabalho, a muleta de madeira. No centro do terraço, minha muleta encharcada pela chuva estava de pé, ligeiramente inclinada para a direita, projetando uma sombra alongada e sinistra nos azulejos iluminados por raios de sol vermelhos. Desde então, aquela bengala anônima tornou-se e continuará a ser para mim, até o fim de meus dias, um símbolo da morte e um símbolo de ressurreição. Ele associava a bengala à impotência e a coisas flácidas que precisam de apoio. Ela estava ligada à falta de segurança dele. Era algo de que ele precisava. Tudo que é mole e macio precisa de apoio. O senhor gosta muito de bengalas? Sim, porque são um símbolo de impotência. Impotência? Sim. Apenas as grandes pessoas realizam grandes feitos. Isso é impotência, não há? Bravo. Bravo, bravo. Lorca foi um grande amigo. Ele visitou Dalí em Cadaqués em 1925 e novamente em 1927. Ele se dava muito bem com a família de Dalí e aparece em muitas fotos, desenhos e quadros. Em uma foto, vemos Lorca fazendo uma de suas brincadeiras prediletas, encenando a própria morte. Dalí usou a foto para fazer um de seus primeiros quadros do poeta. Deve haver 30 ou 40 quadros de Dalí desse período, nos quais sua cabeça parece fundida à de Lorca. Isso veio de Picasso. Picasso tem cabeças heróicas em mesas. Mas Dalí criou um efeito novo ao tornar isso biográfico. Pode-se ver o contorno da cabeça de Lorca nesse pedaço gorducho aqui. Aqui está Lorca, depois Dalí se projetando um pouco aqui, do outro lado. É maravilhoso ver esses quadros reunidos nessa sala, porque posso ver na outra parede outra série de quadros do mesmo período onde se pode encontrar as cabeças fundidas de Lorca e Dalí, ligadas à sua profunda amizade com Lorca. Uma amizade que para Lorca era intensamente apaixonada. Nessa época, Lorca estava apaixonado por Dalí. Dalí, que temia a possibilidade dele mesmo ter tendências homossexuais, era muito reservado e sempre sustentava de antemão que nunca permitira que Lorca o possuísse. Mas não há dúvidas que em 1926, Lorca estava envolvido, apaixonado por Dalí. Aqui, no lado direito, vemos a cabeça de Lorca, cortada, à beira da praia, dormindo tranquilamente ou morto. Não sabemos.
Mas é uma praia repleta de membros amputados e sugestões de morte, feita à maneira de um pesadelo, com uma precisão inflexível. É realmente uma praia fantasmagórica. Na parte inferior do quadro, no canto direito, há uma especialidade de Dalí, um burro se putrefazendo, que, é claro, aparece novamente no filme que ele fez com Buñuel, Un chien andalou. O próprio Dalí se sentiu literalmente atraído a representar um dos padres. Quando conheci Dalí, pouco antes dele morrer, ele me disse: meu grande amigo Lorca odiava seios de mulheres. Eu disse: mas, mestre, tenho a impressão de que o senhor também não gostava muito de seios de mulheres. Não, ele disse, eu os pinto voando. Eu os pinto voando em pares. E aqui há um esplêndido par de seios voadores. Acabei de perceber que o burro foi assediado por um hexágono. Parece um hexágono sodomita, tentando possuir o burro enquanto o burro está ocupado pegando peixe. Olhando para a parte de cima da tela, vemos lá no alto uma mão vermelha, com veias pulsando, que se sobressai. Os críticos interpretaram isso, e acho que eles estão certos, como a mão do masturbador. O masturbador pego em flagrante, em sua fantasia. Un chien andalou foi apresentado pela primeira vez em Paris em 1929. Todos os surrealistas o assistiram, inclusive André Breton, o fundador do movimento. Naquela época, Dalí era um desconhecido para Breton. Ele não havia se unido aos surrealistas. Breton apareceu lá. Buñuel disse que Dalí não estava lá, mas que ele tinha colocado um monte de pedras atrás da tela. Se aparecesse muita gente, ele jogaria as pedras na audiência. Um gesto tipicamente aragonês. É, mas o filme foi muito apreciado pelos intelectuais de Paris. Perguntaram a Breton o que ele achou e ele disse: é um filme surrealista. Daí em diante, Buñuel passou a ser um menino de ouro e Dalí logo juntou-se a ele. Ele era fanático quanto ao surrealismo e ele seguia a lei à risca. Quero dizer, ódio à família, ele foi praticamente expulso, ódio à religião, ele atacava o catolicismo em seus quadros quando ninguém atacava o catolicismo. E depois o filme Pátria, a Pátria, o desprezo pelo país... Ele foi brilhante. Depois houve uma reviravolta na cabeça dele, que ficou a favor da família, a favor da religião, etc. Mas nesse momento, acho que provavelmente ele fez retoques ótimos no Un chien andalou. Quero dizer, foi a imaginação dele. Pode-se ver isso nos quadros. Buñuel era extremamente brilhante, inteligente e engraçado. Mas há um fanatismo nesses dois filmes iniciais que não aparece posteriormente em Buñuel. Acho que no primeiro há muito de Dalí. Acho que Buñuel acabou compreendendo que Dalí era um gênio, mas também era um safado. Já era de se esperar. Os surrealistas eram fascinados por museus de cera, manequins e alfaiates e geralmente vinham a este local mágico. Eles adoravam a aparência nevoada e a realidade truncada de museus como este. Dalí havia lido um poema de Jean Cocteau, no qual é mencionado o Museu Grévin. Em 1926, quando veio a Paris com a ideia de encontrar Picasso e visitar o Louvre, ele foi direto ao Museu Grévin. A cera não é apenas a matéria que se presta melhor à imitação de figuras e formas vivas. Ela é, ao mesmo tempo, fantasmagórica e macabra. E ela ainda é engrandecida por uma suavidade convidativa. Quando exposta ao calor, a liquefação gera uma desfiguração que se assemelha à decomposição dos cadáveres. Dalí era louco pelas entradas do metrô de Paris em estilo Art Nouveau. O que fascinava nelas é que ele dizia que parecia uma arquitetura comestível. Dava para quebrar um pedaço e comer.
Também vemos a influência delas. Quero dizer, é claro que ele também conhecia Barcelona. Ele era louco pela arte nouveau em geral, que por algum motivo ele chamava estilo moderno. Mas veja, o nome, é claro, representa um princípio surrealista muito importante. A certeza do acaso. Quer dizer, estamos aqui fazendo um filme sobre Dalí e ele aparece ali na lona imediatamente. Onde quer que Dalí estivesse, sempre havia um acontecimento. Dalí uniu-se aos surrealistas porque era o movimento mais revolucionário por ali. Ele se inspirava no inconsciente individual e era socialmente subversivo. Durante algum tempo, André Breton foi o sumo sacerdote, quase um segundo pai para Dalí. Breton coescreveu um dos primeiros textos surrealistas aqui no Hotel dos Grandes Homens. Dalí foi atraído pelos surrealistas e precisou deles durante algum tempo. Ele entrou no surrealismo e o reviveu. O surrealismo estava morrendo de forma violenta. A pintura tornava-se cada vez mais insípida e automática. Ainda havia pessoas brilhantes como Miró. E desse jovem jorravam invenções aos borbotões. E quando o conheceu, Picasso fez uma analogia absolutamente brilhante da mente de Dalí. Ele disse: a mente dele é como um motor de popa. Aquilo foi muito bom. A sua mente era o que realmente o impelia. E Eluardo chamou de uma máquina de pensar que nunca para. É, incrível. É claro que ele era glamuroso. Imagino que o era a moda da época. Ele parecia um gigolô, você sabe, com aquela fisionomia popular, bombástico, e não se importava com o que falava. E com a ousadia do tímido, porque uma vez um de seus amigos surrealistas era o poeta Paul Éluard. Dalí convidou Paul e a esposa dele, Gala, a irem a Cadaqués e foi amor à primeira vista, uma confusão dos diabos. Dalí e Sra. Éluard. Gala era uma mulher russa, misteriosa, com um corpo fabuloso que já tinha dormido com todo mundo. Dalí nunca tinha tido relações com ninguém. A iniciação dele ocorreu com uma das pessoas mais experientes do ramo. Depois daquele momento, ele nunca mais foi o mesmo. Gala veio a Cadaqués com Paul Éluard. Abri a porta e encontrei nua. Ela se apaixonou automaticamente por mim. Eu era muito tímido e ainda sou. E histérico, porque não tinha me masturbado e eu ainda tinha um monte de esperma. Quantos anos o senhor tinha? 22. E o que o senhor deve a Gala? Tudo. Tem uma coisa que declarei na TV, mas que ninguém acreditou. Ela foi a única mulher com quem fiz amor. E o que o senhor deve a Gala como artista e como gênio? Acima de tudo, a convicção de que não sou tão medíocre quanto eu pensava. Ela soube imediatamente que eu era talentoso, mas eu não sabia. Esta é a rua Becquerel, em Montmartre, no sopé do Sacré-Cœur. Foi aqui que Dalí e Gala tiveram seu primeiro ninho de amor em Paris. Paul Éluard alugou o ninho de amor para ele e Gala, mas foi Dalí quem foi morar lá. Quando os Dalí se mudaram para o outro lado da cidade, receberam a visita de um jovem escritor inglês, David Gascoigne, que era fascinado pelo surrealismo e que traduziu alguns dos textos mais complexos de Dalí. Em um cavalete, no meio do apartamento, ficava aqui está. O pão e um tinteiro baseado em Ângelos de Millet. Esse era o aspecto do estúdio. Outra característica era a enorme, a grande tela chamada O Grande Masturbador. Imagino que você tenha ficado muito chocado. Ela chocaria muito qualquer um. A interpretação dele do Ângelos de Millet é uma camponesa que é um louva-a-Deus.
E um homem aqui usando um chapéu para esconder uma ereção. Bem, de qualquer modo, não é exatamente um quadro antirreligioso, mas, na verdade, era uma espécie de gerenciamento das obsessões dele. Ele tinha uma técnica extraordinária. E acho que alguns quadros daquele período, antes dele ir para os Estados Unidos, são os melhores dele. Lembro dele me mostrando seus pincéis, e um deles tinha uns 3 fios, um pincelzinho pequeno. Ele pintava com uma enorme paixão. Ele usava lente de aumento? Ele tinha uma lupa pequena, do tipo que os joalheiros usam. Ele só tinha que girá-la no olho para fazer alguns detalhes. É mesmo? Ele era um mestre na técnica de imagens. Dalí disse que teve a ideia dos relógios se fundindo do quadro A Persistência das Lembranças uma noite, depois de comer um pedaço de queijo camembert. Gala tinha ido ao cinema e quando voltou ficou paralisada e disse: ninguém jamais o esquecerá. Ele era prestativo. Me mostrou vários objetos do estúdio. Por exemplo, para ilustrar essa coisa das imagens duplas, a imagem dupla paranoica, crítica, havia esse lindo cartão postal que ele descobriu no mercado de quinquilharias, que mostrava uma aldeia ou uma choça no sul da África, com alguns nativos sentados do lado de fora. Ele virou o cartão de cabeça para baixo, depois olhou de viés e viu um rosto nele. Depois ele reproduziu o cartão postal, acentuando o rosto e chamou a cabeça de Retrato do Marquês de Sade. But one can use this explanation of the double image and the visual pun being based. Pode-se explicar a imagem dupla e o trocadilho visual tomando por base alguém com mania de perseguição que vê a prova da perseguição em alguma coisa muito objetiva do mundo externo. Quero dizer, uma pessoa pode saber disso e estar interessada e usar isso como uma teoria sem necessariamente ter medo de enlouquecer. Eu acho que Dalí estava absolutamente certo quando dizia que era louco, mas que não estava maluco. O mundo dos sonhos é um mundo estranho que quase todos nós visitamos quando dormimos. O objetivo do surrealismo é explorar esse mundo e relacioná-lo à nossa vida diária. Dalí veio à exposição de Londres para surrealistas. Uma exposição que causou um alvoroço enorme em Londres naquele ano, quando milhares e milhares de pessoas vinham diariamente. Não sei quem teve a ideia dele usar uma roupa de mergulho e dar uma palestra sobre os mistérios das profundezas do inconsciente, mas ele o fez. Ele começou logo a palestra, mas era difícil escutá-lo. Ele começou a se segurar e ficou ofegante. E alguém tinha que correr para socorrê-lo. E acho que fui eu. Não sei como, mas consegui encontrar uma chave de boca em Bond Street à tarde e nós o soltamos. Outra grande experiência de Dalí em Londres foi encontrar seu herói Freud, em 1938. Foi uma cena horrível porque mostrei a ele meu quadro A Metamorfose de Narciso e ele gostou. Eu disse, não me importo com o quadro. Quero que o senhor leia minha tese sobre o método crítico da paranoia. Mas ele estava mais interessado no quadro. Insisti que ele lesse a minha dissertação científica. Dei um murro na mesa e disse, quero que o senhor leia a minha dissertação esta noite. Freud ficou chocado e disse a Stefan Zweig, é o protótipo mais típico do espanhol que já vi. Ele é fanático. A mãe de Dalí morreu de câncer quando ele tinha apenas 16 anos e pouco depois seu pai casou com a irmã da falecida esposa. Parece que desse momento em diante o relacionamento de Dalí com seu pai ficou cada vez mais difícil.
Este quadro é muito importante porque foi o estopim que fez com que Dalí fosse expulso de casa pelo pai. É um quadro que ele apresentou em Paris no final dos anos 20. É uma figura de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e aqui está o Sagrado Coração. E Dalí escreveu em francês: "Às vezes me divirto cuspindo no retrato de minha mãe." É um dos retratos mais estranhos de mãe que já foram pintados. Foi um choque terrível para o pai dele porque a mãe falecera em 1921, 8 ou 9 anos antes, e havia sido uma tragédia familiar horrível. Na verdade, o aspecto mais sagrado daquela família era a mãe, e cuspir no retrato da mãe sob o olhar de Deus, o Pai Todo-Poderoso, foi um insulto inaceitável, e o pai de Dalí simplesmente o expulsou de casa. Dalí estava determinado a não ser afastado daquela região por seu pai tirânico e comprou uma cabana de pescador do outro lado da montanha, em Porto Ligat, e em oposição direta ao pai, mudou-se para lá com Gala. Com o passar dos anos, ele ampliou a propriedade, acrescentando as cabanas vizinhas. Dalí pintou diversas vezes a Bahia em Porto Ligat, um dos locais que ele mais amava no mundo. O que mais deve tê-lo deliciado é que Porto Ligat e sua Bahia recebem os primeiros raios de sol da Espanha. O pai e a irmã de Dalí estão enterrados no pequeno cemitério de San Baldrino, situado na metade do caminho entre Cadaqués e Porto Ligat. A ironia é que o cemitério dá vista para a casa de Salvador Dalí, que inacreditavelmente eles nunca conseguiram visitar. Ana Maria não podia porque eles viviam ali e ela era dependente do pai. Esse não era apenas o domínio de Dalí, mas também de Gala, outro motivo pelo qual Ana Maria não podia vir. Era muito triste. Ana Maria e o pai de Dalí me convidaram para visitar a casa deles. Tenho lembranças afetuosas da minha visita. O pai era uma pessoa muito enérgica, de temperamento muito forte. Ele também era muito cordial, educado e hospitaleiro. Ele amava muito o seu filho, mas eles tinham um relacionamento de amor e ódio. Dalí adorava o pai, mas também o temia porque ele era muito autoritário. Mas ele o admirava porque via nele o que não tinha, o senso de autoridade pelo qual ansiava, mas que não obteve. Ana Maria estava sempre à sombra de seu adorado irmão. Ela era apaixonada por ele, e essa era a tragédia de Salvador. Ele destruiu tudo o que amou e escreveu as coisas mais horrendas sobre sua irmã em um poema chamado Recordações de Amor. Após ofender a família, Dalí voltou a Barcelona e ofendeu a instituição cultural Ateneu, o clube de arte mais venerado da cidade. Há um maravilhoso fragmento de filme de Dalí sendo amável com os outros membros. Eles não poderiam suspeitar o quão ofensivo ele seria alguns anos depois, quando foi convidado a vir aqui para dar uma palestra sobre o surrealismo. O lugar estava completamente lotado. Havia autoridades, todas as pessoas ligadas à cultura estavam lá e ele começou insultando a audiência. Ele disse algo como: "Uma das piores coisas do mundo é fazer uma palestra. E há uma coisa ainda mais desprezível e revoltante, que é fazer o que os senhores estão fazendo aqui: ouvir palestras." Foi assim que ele começou. Depois ele passou a insultar a Catalunha, a atacar a igreja, a pátria e a família, e ele acabara de ser expulso de sua própria família. As pessoas começaram a sair pelas portas, proferindo insultos. Todos ficaram muito ofendidos. No dia seguinte, a imprensa chamou Dalí de grande inimigo da Catalunha. Acho que era isso que ele queria.
Dalí estava determinado a escandalizar, tal como seu amigo Luis Buñuel, e o filme no qual estavam trabalhando juntos, L'Âge d'Or, visava escandalizar em grande escala. Eles surraram a audiência com porretes e destruíram todo o saguão da entrada? Foi. Exatamente o que o surrealismo sempre sustentou que adorava. Irritar e ofender de verdade seus inimigos a ponto de apelar para a violência. A cena inicial foi filmada em Cap Creus, ao lado de Port Ligat, um dos locais mais extraordinários de todo o Mediterrâneo. Dalí chamava Creus de Encruzilhada dos Ventos da Catalunha, um lugar de ilusões de ótica onde metamorfoses esquisitas ocorrem diante de nossos olhos e as rochas inspiraram algumas das imagens mais arrebatadoras de Dalí. Novamente a face oculta da vergonha. Em outro lugar, as pedras assumem características humanas, expressando os conflitos da vida de Dalí naquela época com o pai, a irmã, sua sexualidade e, é claro, com a Igreja Católica. Esse é um tipo de versão idealizada ou estilizada da cabeça de Deus Pai, olhando maliciosamente com uma espécie de devassidão sexual o que está acontecendo no grupo. No ombro dele repousa uma figura que parece estar envergonhada, porque ele tinha pavor de sexo e vergonha de seu corpo. Tudo isso foi instilado nele quando criança e ele nunca conseguiu se libertar completamente disso. Podemos ver que esta é a hóstia e aquele é o cálice. Há sangue no âmago da hóstia. É como se Dalí estivesse cuspindo e a saliva, eu acho que para ele simbolizava esperma. O que Dalí fez foi transformar um símbolo supremo da fé cristã em um símbolo de horror. Porque uma das coisas mais repulsivas que alguém pode fazer, que qualquer cristão pode fazer, ao cálice sagrado e à história sagrada, é se masturbar em cima deles. É isso que está acontecendo de fato nesse quadro, apesar disso passar despercebido para a maioria das pessoas que o veem. Pouco depois, Dalí começou a ofender os próprios surrealistas. A situação chegou a um ponto crítico em janeiro de 1934 e Breton convocou Dalí à Rua Fontaine para responder à acusação de ser pró-Hitler. Ele fora chamado ao santuário do surrealismo. Dalí foi convocado para uma sabatina porque estava pintando muitos quadros de Hitler e vivia falando sobre o grande paranoico de Berchtesgaden. É claro que os surrealistas eram violentamente antinazistas. Por isso ele foi chamado a uma espécie de tribunal informal na Rua Fontaine, e todos estavam presentes. Jean estava lá e disse que se Dalí tivesse feito o que fez naquele dia no Music Hall, teria ganho uma fortuna. Ele apareceu dizendo que estava muito resfriado e usando 12 suéteres, que ficava tirando e vestindo, além de tirar a temperatura o tempo todo, e tirar e calçar as meias enquanto eles perguntavam: por que você pinta Hitler? No final ele disse: porque eu sou um surrealista e vocês mesmos disseram que temos que pintar sem qualquer tendência moral. Eu sonho com Hitler, então eu pinto. Além disso, aí vem a deixa dele. Além disso, todas as noites eu sonho que estou sodomizando vocês e vou pintar isso, vocês vão ver. Eles ficaram perdidos. Nem Breton conseguia manter a seriedade com a qual geralmente tratava as pessoas. Breton sempre teve suas dúvidas sobre ele. Em um dos primeiros artigos sobre Dalí, ele disse: não consigo parar de me perguntar se daqui a 10 anos ouviremos a admirável voz de Dalí ou apenas o ranger de seus sapatos de couro. Nesse momento, me declarei completamente apolítico. Mas, ao mesmo tempo, monarquista e anarquista. Mas não politicamente. Metafisicamente. A política de Dalí sempre foi ambiciosa. Esse quadro de 1936, Construção Delicada com Vagem Cozida, recebeu estrategicamente outro nome: Premonição de Guerra Civil. Uma guerra na qual Dalí apoiava o general Franco, mas de uma distância segura.
Dalí e Gala passaram os 3 anos da Guerra Civil Espanhola em Paris. Mas quando os alemães invadiram a França, eles foram direto para Nova York. Ele já havia feito várias visitas bem-sucedidas aos Estados Unidos que agora pareciam não apenas um paraíso de segurança, mas também um filão de ouro em potencial. Eu tinha um grande parque onde pastavam cervos e que acompanhava Hampton Manor. Um pequeno lago lá embaixo e um canto no final do jardim onde o mato tinha crescido muito. E ele resolveu que seria uma ótima ideia fazer uma produção ali. Então, nós içamos um piano para cima de uma árvore. Os norte-americanos adoraram os pontos de vista de Dalí. Eles adoraram a sagacidade dele, adoraram os quadros dele, adoraram tudo que se relacionava a ele. E é claro que ele adorou os dólares deles. Dalí foi adotado pelos ricos e descobriu que o modo mais rápido de ganhar muito dinheiro seria pintar retratos das socialites. O que poderia ser mais romântico para norte-americanos ricos do que se verem meticulosamente pintados em cenários persuasivos e surrealistas? Agora ele ansiava por uma brecha para Hollywood e conseguiu com Alfred Hitchcock. Parecia um cassino, mas não havia paredes. Apenas muitas cortinas e olhos pintados nelas. Um homem caminhava por ali com uma tesoura grande, cortando as cortinas ao meio. Eu solicitei Dalí. Selznick, o produtor, achou que eu queria Dalí pelo valor publicitário. Mas não era só isso. Eu estava atrás de uma coisa sobre a qual já havíamos conversado antes, a vividez dos sonhos. Você sabe que todo o trabalho de Dalí é muito consistente e muito arguto, com perspectivas extensas e sombras negras. Na verdade, eu queria sequências de sonhos para serem filmadas no terreno de trás, não no estúdio. Eu queria que elas fossem filmadas com o sol brilhando, para que o câmera fosse forçado ao que chamamos de parar e pegar as imagens duras. Dizem que todos os sonhos são embaçados. Isso não é verdade. Eu achava que Dalí era o melhor homem para fazer sonhos, porque sabe representá-los. Primeiro, Dalí tentou colaborar com os irmãos Marx e depois com Walt Disney. Mas, para o desapontamento dele, os 2 projetos fracassaram. Ele e Gala voltaram a Nova York. É um lugar belo e tranquilo. É um lugar belo e tranquilo no meio da Quinta Avenida. Dalí era louco por Nova York, ao contrário de seu amigo poeta Lorca, que tinha pavor do local. Dalí amava a cidade e resolveu tornar-se rei e acho que conseguiu. Lorca fugiu para Cuba, mas Dalí ficou aqui cerca de 40 anos. Sempre que ele vinha aqui, ficava no São Regis e sempre na mesma suíte. Infelizmente, o lugar mudou e eles não nos deixam filmar lá dentro. Em outra parte do prédio encontra-se o bar King Cole. Ele ainda está lá, mas a aparência é diferente. Era lá que a corte de Dalí costumava se reunir. Seus amigos, sequazes, pessoas bonitas, empresários, espertalhões, todo tipo de gente. Esse era o centro dos acontecimentos. Acho que George o encontrou no banheiro masculino do Hotel São Regis, não é? Não, isso é uma lenda. Não, porque nós 2 o encontramos e eu não estava lá dentro. Não, você não estava lá dentro. Eu jamais suspeitaria isso de você, Ellen. Nós compramos um quadro e levamos a Dalí para que ele comprovasse a autenticidade do eu mesmo. Era um bom quadro, mas os eu mesmos nunca satisfazem.
Levei anos para reunir a coleção. Alguém ia vender um e eu finalmente o capturava. Quando se é aprisionado pela mágica de Dalí, é muito difícil voltar atrás. Quero dizer, depois que você pega a mania de Dalí. Quando começamos a comprar trabalhos de... Mais ou menos em 1942. Essa coleção veio de pessoas de todo o mundo. Fui comprando-as pouco a pouco. E acabamos ficando com 95 quadros de Dalí. O que vocês fizeram é incrível e tiveram que fazer uma espécie de trabalho de detetive. Tenho certeza de que muitos de vocês estão imaginando por que um espanhol tem um museu na Flórida, nos Estados Unidos. Na verdade, é muito simples. Os colecionadores, o senhor e a senhora Morse, resolveram comprar um quadro de Dalí em seu primeiro aniversário de casamento. Nos apaixonamos por essas coisas, essa maravilhosa habilidade para desenhar, a perspectiva profunda, cores lindas e mesmo as ideias esquisitas que eram novas para nós. Nós os adoramos. Foi por isso que tentamos comprar um Dalí. Quando meu pai viu o quadro, achou que tínhamos enlouquecido e que ele acabaria tendo que nos sustentar se continuássemos a gastar nosso dinheiro desse jeito, porque naquela época essa pintura era muito chocante. O que ele disse quando viu? Acho que ele não disse nada, ele ficou sem fala. É óbvio que isso é uma boa ideia, usar a perna como mesa. Deveríamos usar as pernas como mesas. Uma vez ficamos ali, tentando descobrir os locais exatos que Dalí usava para pintar esses quadros maravilhosos, e subindo de Porto Ligá, encontramos esse lugar na montanha. Perguntamos a Dalí e ele disse que foi ali mesmo. Depois Dalí posou para nós. Me sinto privilegiado por estar vendo um de seus diários. É verdade, me sinto privilegiado. Poucos olhos viram esse documento. São essas coisas sobre as quais Dalí estava falando. Pegar os livros que ele estava lendo e... Na verdade, foi uma espécie de universidade para você, uma espécie de curso universitário ter um contato tão íntimo com Dalí. Porque, como você diz, ele mencionou um livro, você saiu e, para minha surpresa, Morse abriu seu grande diário de Dalí para mim. Ele está à sua disposição. Esse é o meu original. O sonho de um biógrafo. Ele abarca décadas através de comentários espirituosos e incisivos sobre o cotidiano de Dalí. E suas viagens, onde você ia. Viagens, onde íamos, tudo isso. Eu falava com ele ao telefone. Vocês guardavam correspondência, esse tipo de coisa? Também é espetacular a descrição de todas as pessoas que os Morse conheceram em suas viagens a Cadaqués. Capitão Peter Moore, eu presumo. Sim, sim. E o Sr. Miró? O Sr. Marcel Duchamp apreciou a viagem. O Sr. Garcia Lorca? Estou contente em ver Lorca lendo alto para ele mesmo, um bom livro. O Capitão Peter Moore começou a trabalhar para Dalí nos anos 50. Eu nunca vi Dalí controlando nada, porque ele nunca estava no controle. E a senhora Dalí, que está ali, parece muito preocupada. A cabeça foi feita em Paris para um comercial de TV. Era do chocolate Lanvin. Sou louco pelos chocolates Lanvin. Esse não é um museu tradicional, não é? Não, não, não. É mais uma coleção particular, que está aberta ao público interessado. Um museu seria muito pomposo. Essa criação conjunta de Moore e sua esposa é uma evidência tangível dos benefícios pessoais que poderiam resultar de ser um servo leal de Dalí. Se estou certo, o senhor encontrou Dalí pela primeira vez em Roma, não é? Exato. O senhor poderia me dizer como foi esse encontro? Eu morava em Roma e trabalhava para um cavalheiro chamado Sir Alexander Cockburn. Isso foi em 1955 e Dalí gostava da ideia de ter um ajudante de ordens. Ele gostava da ideia do senhor ser um militar. Recebi o título de consultor militar. Consultor militar? Exato. Fomos almoçar na ONU. Eu sentei-me perto dele e alguém perguntou, quem é ele? E ele respondeu, é o meu consultor militar. Ele gostava do fato do senhor ter estado no serviço secreto? Não, eu nunca estive no serviço secreto. Eu estive na guerra psicológica, que não é o mesmo tipo de coisa.
Me perdoe, entendi mal. Mas ele achava que, como o senhor participara de uma guerra psicológica, tinha uma posição de poder para o proteger dos muitos inimigos e potencial que ele teria. Mas para ampliar os talentos dele. O circo de Dali se apresentava com Moore como diretor. Espere! Vamos ver. Andy Warhol observava tudo isso nos anos 60. Para ele, Dali foi o grande pioneiro desse acontecimento e do culto à personalidade e dos ganhos a serem oferidos da fronteira indefinida entre o artista e seu trabalho. Gala continuava a controlar os quadros, mas Moore tomava conta de todo o resto, expandindo-se para as artes gráficas, a propaganda e o design de joias. Bem, Salvador Dalí o desenhou para mim. Ele foi feito com olivina verde e diamantes. Dalí diz que eles são... que tudo vem do céu. A água vem do céu. E o senhor ganhava 10% de tudo que arranjava, de todas as transações que fazia? E eu arcava com as minhas despesas pessoais. E não tinha nenhum contrato. E ganhou alguns milhões? Ganhei 10% de 32 milhões. Muito bom. Moore confirmou o instinto de Dali pela ligação entre o negócio de shows e essa pândega comercial que ainda estava em voga. O senhor trabalhou com Dali durante 20 anos. Deve tê-lo conhecido muitíssimo bem. Em sua opinião, o que o impulsionava? A fama. Não o dinheiro. Por que ele precisava tão desesperadamente da fama? Porque ela abre todas as portas. Porque quando uma pessoa conhece a fama, ela fica viciada. O que ele odiava nas pessoas? Pessoas feias. Pessoas feias? É. Dizia que quando você vê muitas pessoas feias, você corre o risco de se tornar feio por imitação. Ele nunca se achou bonito. Ele pensava que tinha uma aparência interessante e que usaria peruca e aumentaria o tamanho do bigode, cortando um pouco do cabelo e prendendo com um pouco de brilhantina. Mas ele tinha uma boa aparência quando se vestia a rigor. Ele nunca se achou bonito, mas achava que era um homem interessante. Era essa a opinião dele sobre ele mesmo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer seria sobre a arte moderna, mas eu não posso evitar. Há uma deliciosa frivolidade no senhor que me faz perguntar: como o senhor conseguiu esse bigode maravilhoso? O senhor tem algum problema com ele à noite? Ele precisa ser enrolado ou coisa parecida? Ele fica levantado a noite toda? Não, eu arrumo todas as noites. E ele fica macio. Então à noite, quando o senhor está dormindo, ele fica para baixo. E de manhã ele vai para cima de novo? Em 3 minutos arrumo o meu bigode. Então o senhor sente que pode enfrentar o mundo com esse maravilhoso bigode empinado? Sim, porque cada dia fica muito mais prático para minha inspiração. Isso me fascina, sabe? Após a explosão da primeira bomba atômica em 1945, a pintura e a autopromoção de Dalí começaram a retratar muito e de forma idiosincrática primeiro a física nuclear e logo depois o DNA e a origem da vida. Eu acredito, ao contrário da moderna era atômica, que isso é muito alegre. Nada pode ser mais alegre, a colisão e a explosão dos conflitos interatômicos da física nuclear. O senhor acha que isso realmente anima muito as coisas? Para mim, é uma coisa mais artística. Os conflitos da eletricidade com elétrons, engrenagens, átomos, tudo pulando e brincando ruidosamente com um sentimento arrítmico totalmente extraordinário. É um novo tipo de misticismo atômico e nuclear.
Muito obrigado. Misticismo nuclear é uma frase fascinante. Como costumo dizer, existem outros mundos dentro do nosso aqui na Terra. E mais precisamente, no centro da cúpula do Museu Dalí, o qual contém um mundo inesperado e alucinante do surrealismo. Em 1961, Dalí resolveu que queria proteger suas ideias em um espaço original tridimensional. Ele criou o seu próprio e extraordinário museu em Figueiras, sua cidade natal, onde, quando adolescente, realizou sua primeira exposição na concha do Théâtre Principe. Seria uma mescla de teatro e galeria de arte com ênfase na surpresa e no entretenimento. Não haveria nem etiquetas explicativas. O projeto levou 10 anos para ficar pronto. Atualmente é a principal atração turística para quem visita a Costa Brava. No museu, conversei com a segunda mulher mais importante na vida de Dalí, Nanita Kalashnikov. Não é russa, e sim uma espanhola de Madrid. A senhora lembra a primeira vez que o viu? Sim. O museu significava muito para ele. Ele ligava diariamente perguntando quantas pessoas estão indo ao museu. 5.000 ou 300, etc. Ele se orgulhava muito do museu e das pessoas que iam lá. Ela conheceu Dalí em Nova York nos anos 50 e eles se tornaram amigos até o fim da vida. Dalí lhe deu o apelido de Luís XIV, porque ela tinha sangue real. Ele era pontual quando tinha um compromisso? Claro que sim. Ele nunca teve um relógio. Nunca teve um relógio? Nunca, mas ele nunca estava nem um minuto atrasado. Acho que ele esperou muito por mim, porque eu estou sempre atrasada. Mas ele não se importava porque ele adorava isso. Ele tinha tanto em que pensar, por isso ele adorava esperar por alguém. A senhora conheceu Dalí intimamente. Depois de Gala, a senhora foi a mulher que Dalí mais amou. Acha que sabe o que o motivava como ser humano? O que fez com que ele se tornasse Dalí e fazer as coisas que ele fazia e pintar os quadros que pintava? Sim, porque falávamos muito sobre isso. Ele sempre tentava me explicar isso. Provavelmente em uma tentativa de explicar a si mesmo. Em uma tentativa de descobrir por que ele era como era. Ele falava sobre a infância, sobre a juventude, que o tornaram tudo o que ele foi, como acontece com todos nós. Porque ele era quieto e tímido e não queria encenar tudo aquilo. Sabia que eu não gostava nada daquilo, então sempre dizia: eu sei que você não gostou de mim esta tarde quando fiz aquilo, mas eu preciso, porque você sabe que se eu for o verdadeiro pequeno Dalí tímido, não vou ser nada. Aquilo era a cortina dele. A sua excentricidade, que o senhor é... Por favor. Todo mundo fala da minha excentricidade. Há um pouco de verdade, mas eu sou total e completamente paradoxal. Homem, é verdade. Sei, sou excêntrico, mas ao mesmo tempo sou concêntrico. Nanita posou muitas vezes para Dalí e aparece, por exemplo, na Apoteose do Dólar. Aquele quadro enorme foi pintado em Portligat com a ajuda de roldanas. Era interessante ver, porque havia um buraco no chão e o quadro ia descendo. Não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Nunca conseguíamos ver a obra inteira. Ele ficava em uma espécie de rodana, indo para cima e para baixo? Sim, baixava para o segundo piso. Por isso não podíamos vê-la completa. No final foi uma surpresa ver a pintura inteira. Quando Peter Moore, o cortesão-chefe, partiu, seu posto foi tomado por Henrique Sabater,
um jovem catalão muito ambicioso, fotógrafo, jogador de futebol, jornalista, piloto, empresário, além de factotum, que começou a fotografar Dalí nos anos 60. Finalmente o localizei em uma de suas luxuosas casas de campo. Sabater é uma das figuras mais controvertidas na história dos últimos anos de Dalí. O senhor sabe muito mais do que eu sobre mim mesmo. Só estou interessado na verdade. Mas os biógrafos são perigosos. O senhor tem medo? Não tenho, não. Posso denegrir o seu nome. Algumas pessoas acham que o senhor é um monstro, Sr. Sabater. Algumas pessoas acham que o senhor é um tipo de monstro e que, na verdade, o senhor não gostava de Dalí. Isso é engraçado. Essa é a primeira vez que eu escuto isso. É engraçado. Acho que eu sempre provei ter mais respeito pelo Sr. Dalí do que muitas outras pessoas. Que pessoas? Algum nome? Bem, muitas. Há tantos nomes que essa entrevista não iria terminar nunca. Pensei que fosse dizer que isso tudo pertence ao passado. Mas, de acordo com Gala, o seu sucessor, Henrique Sabater, tinha uma aparência melhor que a sua. Não. Ela disse que ele era mais inteligente, mais jovem e mais bonito. Nessa ordem? Nessa ordem. Então eu disse, olha, tenho que deixá-los de qualquer jeito porque vou ser operado. E ele disse, bienvenue, bienvenue. Ele também recebia um pequeno percentual? Claro. Ele trabalhava pela metade do preço, mas apesar de trabalhar pela metade do preço, ele custava 10 vezes mais a eles. Eu não sei como aquilo funcionou. A história de Peter Moore é que ele recebia uma comissão de 10% e que o senhor faria o mesmo trabalho por 5%. Quem disse isso? Peter Moore. Ele não sabe nada sobre mim. Tem dito sempre a entrevistadores que quando o senhor deixou Dalí, ele tinha 32 milhões de dólares. No banco. E que quando ele morreu, ele não tinha nada. Quando morreu, ele devia dinheiro. Alguém tirou todo o dinheiro dele. Como biógrafo, me encontro ouvindo acusações e contra-acusações intermináveis que, em minha opinião, decorrem muito devido à indiferença de Dalí e Gala às considerações éticas. O senhor ganhou muito dinheiro, muito rapidamente, para Dalí e para o senhor mesmo? Claro que sim. É por isso que algumas pessoas acham que eu sou um monstro. Então recebi uma comissão de pelo menos 10%. Mais do que isso, porque o Sr. Moore fazia apenas contratos para Águas Fortes, shows de TV e coisas assim. Mas nunca os dos quadros a óleo e todo o resto. Posso apenas declarar que quando o deixei, ele era rico. E que quando o enterraram, era pobre. Isso é tudo que posso declarar. Vou ter que pesquisar mais sobre isso. Para continuar a pesquisa, fui aos subúrbios de Nova York. Bom dia. Sr. Field? Sim. Muito prazer, sou Ian Gibson. Sim, entre. É um prazer conhecer. O prazer é meu. O trabalho de Dalí está lá em cima. Pela primeira vez eu encontrava Albert Field, que se autodesignara arquivista do trabalho de Dalí nos anos 40. Meu Deus, acabei de ver algo fantástico. Ele fez esse quadro quando tinha 10 anos. Ele mesmo me contou isso. Naquela época, ele já era um artista. Pode-se ver que é bem equilibrado. Tem até um pequeno pássaro lá no canto de cima. Esta é a sala de Dalí. É por aqui. O local mais santo de todos. Vamos ver. Todas as edições, os livros que andei procurando e que não consegui encontrar. Está tudo aqui, nos subúrbios de Nova York. É inacreditável. Durante 40 anos, Field tem colecionado e compilado um catálogo sobre o trabalho gráfico de Dalí e a tarefa árdua de uma vida toda executada com um vigor fanático. O que é isso? É seu índice? É o índice das publicações que estão no meu catálogo. É tudo aquilo em 3 colunas de largura. Essa é a Bíblia. 5 volumes desse tamanho, com 104 ilustrações de Dalí. Quadros e desenhos. Toda a vida dele foi criação. Era isso que ele queria fazer todo o tempo.
Ele não cobiçava dinheiro, Gala sim. Ele apenas se encantava com o fato das pessoas pagarem pelo que ele fazia e que ele faria de qualquer forma. Os senhores se comunicavam em inglês? No início era em francês, porque naquela época o inglês dele era muito pior. E, na verdade, sempre piorava diante de repórteres. O que está escrito aqui? Amant plus un persévérant collaborateur de dalinisme. Ainda soletra muito mal o seu nome. Ele nunca entendeu que o meu nome é Field. E quando ele finalmente descobriu que há um D no final, ele passou a soletrar F-I-L-D, o que é muito lógico. Esta é falsa. E esta é verdadeira. Como Dali se sentia sobre as falsificações que ele sabia que estavam em circulação? Ele conversava sobre isso? Estamos falando das falsificações de gravuras? É. Ele achava que era uma piada. Uma vez ele disse que isso mostrava que ele era famoso, porque falsificavam o trabalho dele. Mas não levava isso a sério. Para ele era uma piada. Mas, na verdade, ele estava muito irritado com a falsificação de estampas e fez 2 declarações públicas em cartório sobre o fato de ser necessário examinar cuidadosamente as estampas para descobrir se eram autênticas ou não. É claro que eu faço isso melhor do que qualquer um. Eu conheço mais sobre as gravuras de Dali do que qualquer outra pessoa, porque eu sou desconfiado por natureza. Eu não acredito no que me dizem. De certa forma, Dali era o pior inimigo dele mesmo. Ele assinou milhares de folhas de litografia em branco para receber dinheiro adiantado, o que encorajou os muitos tipos de fraudes que estão inundando o mercado. Só os idiotas contam a verdade. Que tipo de pessoa? Os idiotas. Idiotas, apenas pessoas burras contam a verdade? Eu sou muito inteligente e nunca conto a verdade. Nunca diz a verdade? É verdade que o senhor considera que, em muitos aspectos, uma mentira está mais próxima da verdade do que a verdade? Santo Inácio de Loyola, o santo espanhol e patrono dos jesuítas, foi quem disse isso. Eu nunca ouvi falar nisso. Depois de 10 minutos, Dali saiu. Salvador Dali, um grande artista, e durante todos esses anos temos tentado descobrir. Será que ele finge ser um grande artista? David Klein, Nova York. Posso fazer o papel de camareira? Não me pergunte nada, me deixe em paz. Mas por que eu não posso fazer outro personagem? Eu não quero saber, me larga. Não me interessa o que você quer. Mas por que está maltratando? Eu não quero mais falar nada. Eu não estava muito interessado em Salvador Dali porque a maioria dos meus amigos do ramo de artes visuais o conhecia como um grande sucesso comercial. Esse gênio comercial que estava basicamente envolvido apenas na exploração de suas próprias habilidades para se vender. Ele não me interessava. Eu fui à recepção. Ele ficou encantado ao me conhecer, fisicamente, eu acho. Os olhos dele saltaram, como geralmente ocorria. Depois, no decorrer daquela semana, Gala me disse que ele ficara fascinado por mim porque, aos 32 anos, eu me parecia muito com o pai dele. A verdadeira razão pela qual eles precisavam de Michael Stout é que as autoridades tributárias norte-americanas estavam atrás deles. Os Dali tinham que encontrar alguém competente e solidário e Stout tinha a vantagem de ser um perito em legislação de direitos autorais. No início de 1976, eles receberam uma notificação da Receita Federal norte-americana sobre o início de uma investigação criminal sobre a situação fiscal deles. E isso era muito sério. Salvador Dali é um homem muito rico, inteligente e ama muito o dinheiro e o ouro. O dinheiro era simplesmente o óleo que lubrificava a roda da vida deles. Não era uma questão de poupar, acumular, nem de usar o dinheiro para o poder. Eles não se interessavam nem um pouco em investimentos inteligentes ou conselhos. Era isso que eu ia perguntar. Não investiam, não é? Basicamente, Gala era do tipo que queria o dinheiro embaixo do colchão, ou no cofre, ou no banco. Os Dali eram pessoas que acreditavam que um cheque de $5.000 devia ser depositado pessoalmente, mesmo que isso significasse que o depositante tivesse que gastar $6.000 de passagem aérea.
Dalí ofendeu politicamente muitas pessoas ao apoiar publicamente o general O Franco. que o senhor pensa sobre Franco? Atualmente, talvez Franco seja o único homem inteligente na política e admirado por todo mundo. Mas ele não resolveu o terrível problema da pobreza na Espanha, por exemplo? Na realidade, isso é um problema que vem desde o tempo da Inquisição. A Espanha vem atravessando muitos problemas e nem todos têm sido solucionados. Logo, ele amargou o apoio dado a Franco. Em 1975, o general idoso executou 5 pretensos terroristas, sendo que 3 eram bascos. Dalí pensou que o general tinha feito uma coisa boa. Talvez ele devesse ter executado mais alguns. Os jornais captaram isso e, repentinamente, Dalí ficou aterrorizado quando recebeu ameaças de morte e pessoas jogaram pedras nas janelas de sua casa. Dalí decidiu que só havia uma única coisa a fazer, fugir. E pela primeira vez na vida ele entrou em um avião. Voamos para Genebra e lá na rua ele tropeçou e caiu. Aquilo foi muito sintomático, porque Dalí nunca caía. Por isso eu o vi no chão, levantando-se, e de repente ele parecia tão patético, sabe? Desajeitado e velho. E eu disse, não, alguma coisa está mudando. Eu podia ver que alguma coisa estava mudando e que era o início do fim. Depois disso, o Sabater, os problemas com os impostos, os espertalhões. Não sei o que fizeram, mas daquele momento em diante não era mais o mesmo Dalí. De repente, Sabater passou a usar uma arma. Quero dizer, os Dalí nunca tiveram ninguém armado ao redor deles. E havia um clima de medo. Eles o assustavam. Dalí era muito inseguro e vulnerável. Era muito fácil assustá-lo. Nessa época, o acusavam com muita frequência. Eles se aproveitaram dele? Sim, sim. A arma não foi ideia minha. A arma era... Eles a receberam do governo. Mais do que isso, o próprio senhor Dalí a solicitou. De repente, na cabeça dele, ele começou a pensar que era um homem muito importante, que o mundo todo estava atrás dele. Surgiu uma paranoia e, infelizmente, Sabater estava lá para o encorajar, dizendo: não se preocupe, eu tenho uma arma, vou proteger você. Mas nada poderia proteger Dalí de seu maior medo, a velhice. A saúde se debilitava e, em janeiro de 1980, Gala e Dalí deixaram os Estados Unidos e voltaram à Espanha. Ele estava gravemente doente. Em uma tarde de outubro de 1980, eu estava no Theatre Museum quando Dalí encenou uma volta patética. Perguntei a ele sobre o relacionamento dele com Lorca e ele murmurou uma resposta costumeira. O velho fogo se extinguira. Estava claro para mim e para todos os presentes que nenhum dos dois tinha muito tempo de vida pela frente. Não sabíamos o que fazer. Sabíamos que algo estava errado e Gala estava muito perdida. Para saber o que fazer, estávamos sentados no consultório do médico e... Não sei como dizer isso, mas nós dois choramos. Coloquei meu braço ao redor dela e Dalí estava doente de cama. Finalmente o levamos de Cadaqués para o hospital. Ele estava muito doente e nós dois choramos. Então o senhor realmente o amava? O senhor se tornou íntimo a ponto de o amar? Gala e eu estávamos ali sentados, chorando. Pusemos Dalí na cama. Foi uma experiência horrível. E ela estava, a rainha abraçava. E ela chorava. Sabe, tudo era muito triste. Acho que ele era verdadeiramente religioso no final da vida. Ele tinha muito medo, queria ter fé, mas parece que ele não conseguia ter a fé que queria ter. Eu acho que a religiosidade frívola de Dalí estava mais relacionada à necessidade dele ganhar as boas graças da Espanha católica de Franco. O senhor acredita em Deus? Eu acredito em Deus, mas não tenho fé. A matemática e a ciência provaram incontestavelmente que Deus tem que existir, mas não acredito nisso. É horrível. Chego cada vez mais perto, mas ainda não acredito. Gostaria de acreditar. Claro, estaria tudo resolvido. Principalmente o problema da morte, porque a ideia da morte me faz tremer.
Quando Gala morreu em 82, Dalí parecia uma criança abandonada. Enquanto eu dirigia para Pubol, não parava de pensar na última viagem de Gala, quando ela morreu em Porto Ligat e foi levada ilegalmente de Porto Ligat a Pubol, porque ela tinha dito que queria morrer em Pubol e que queria ser enterrada lá. Então, quando ela morreu em 82, foi embrulhada em um cobertor, colocada na parte de trás do Cadillac e Arthur Caminada, servo fiel de Dalí, a conduziu por 80 quilômetros até a vila de Pubol. O principal é que ela viajou na parte de trás do carro, enrolada em um cobertor, morta. Isso era um crime. Eles não deveriam ter feito aquilo e fico imaginando o Cadillac deslizando sob essa arcada com Gala enrolada num cobertor no banco de trás. Verdadeiramente sinistro. Após a morte de Gala, Dalí permaneceu no castelo dela, se recusando a sair. 2 anos depois, ele teve que sair ao se queimar gravemente quando sua cama pegou fogo. Depois que Dalí foi deixado completamente só em Pubol, aconteceu uma coisa muito estranha. Já estava acontecendo há alguns meses, mesmo antes de Gala morrer. Ele odiava a si mesmo. Eu nunca imaginaria que Dalí acabaria assim. Ele dizia às pessoas: me dê uma arma, eu quero me matar. Vou tirar o bigode, não quero mais ser Dalí, não quero mais pintar. Era como se ele rejeitasse tudo que havia construído. Ele queria ficar sozinho. De repente, os amigos, Kalashnikov, todos ligaram e disseram: Dalí, você precisa de nós. Sabemos que você está passando por um momento de necessidade. Precisa de seus amigos. Não, me deixe em paz, me deixe em paz. Ele não atendia ninguém ao telefone e foi assim. A maioria dos amigos dele se ofendeu muito com isso. Eles diziam: olha, somos seus amigos, estamos aqui para ajudar. Você foi tão generoso conosco, você foi tão bom. Não, não, não. Então a comitiva de Dalí começou a construir uma muralha ao redor dele. Depois de ser operado por causa das queimaduras, Dalí se instalou em uma torre de seu museu em Figueiras. Ele nunca mais voltou a Porto Ligat e ainda há quem fale sobre o que aconteceu com o que havia na casa. A ver, quando morre Gala. Com a morte de Gala, a partir daquele momento, ele nunca mais voltou a casa nenhuma vez? Não. E o que aconteceu com todos os papéis e livros dele? Não se sabe. Eles desapareceram? Ninguém sabe onde estão? O último secretário dele passou o verão lá com a família dele e um funcionário daquele hotel disse que o via sair todas as semanas com uma pasta. Então ele perguntou: o que o senhor está fazendo? Ao que respondeu: vou levar isso a Paris para que tudo seja fotografado. O senhor Dalí me deu permissão para isso. Eu disse ao funcionário que ele deveria ter dito. Quem disse que a luz de Paris é melhor para tirar fotos? Robert Deschamps, um fotógrafo francês e amigo de Dalí de longa data, se tornou o seu último secretário. Uma figura muito controvertida na Espanha, ele escreveu vários livros sobre Dalí generosamente ilustrados. Ele se recusou a ajudar nessa biografia e a colaborar com este filme. Com o passar do tempo, a situação de Dalí se deteriorou. Em 1986, a assinatura dele apareceu nesse importante contrato que cedia os direitos de seu trabalho a seu colaborador Robert Deschamps. O governo espanhol da época ratificou o contrato, dando a Demon, uma empresa estrangeira estabelecida por Deschamps, controle sobre os direitos autorais de Dalí por quase 20 anos. A maioria dos sócios de Dalí continua insatisfeita com essa situação. Eu acho que a assinatura é autêntica porque é trêmula. E geralmente as pessoas não falsificam assinaturas dessa forma. Mas não tenho certeza se Dalí sabia exatamente o que estava assinando. Porque como Deschamps o ajudara tanto em uma época em que a saúde dele estava muito debilitada e piorando, ele teria assinado qualquer coisa que ele pedisse. Não sei se Dalí sabia e agora não há como provar. Não vou lhe dizer nada. Também houve uma controvérsia sobre o último testamento de Dalí. Não vou falar dele, mas vou lhe contar do outro.
Henrique Sabater ajudou a preparar um testamento anterior. O senhor e a senhora Dalí me fizeram fazer anotações diárias durante 7 meses para que eles mesmos pudessem fazer o seu último testamento. Tomei nota todos os dias porque isso era o que queriam. Não tinha outro jeito senão fazer. O que é que eles queriam naquele momento? Segundo esse testamento? Sim. Que tudo pertenceria à Espanha através do Theatre Museum em Figueiras. Tudo que possuo ou que venha possuir, deixarei para o Estado espanhol. As declarações de Dalí nunca continham toda a verdade. De fato, um testamento anterior dividia a herança igualmente entre a Catalunha, sua terra natal, e o restante da Espanha. Dalí morreu em 1989. Dalí pedira que, quando morresse, seu rosto fosse coberto, mas esse pedido não foi respeitado. No último momento, quando a tampa do caixão ia ser fechada, Arthur Caminada, seu criado mais fiel, chorando, cobriu-lhe a face com um pano. O mais espantoso foi que Arthur Caminada não recebeu uma única peseta no testamento de Dalí e ele estava inconsolável. E como biógrafo, ao refletir sobre a vida de um homem, fico imaginando que valor Dalí daria realmente aos sentimentos de lealdade, amor, carinho. Eles mandaram fazer 2 sepulturas aqui em Pubol, uma para Gala e outra para Dalí. Dalí queria que eles deixassem uma abertura no lado direito da sepultura de Gala para que, quando ele morresse, eles pudessem dar as mãos. O senhor está convicto que Dalí queria ser enterrado aqui ao lado de Gala? Sim, sim. Dalí assinou um documento pedindo permissão para construir uma sepultura para ele e para Gala, para que pudessem ficar juntos para sempre. Poucas horas após a morte de Dalí, o prefeito de Figueiras fez uma declaração surpreendente. Ele alegou que, um mês antes, Dalí dissera a ele que queria ser enterrado em seu museu. É claro que ele vai sentir não estar com Gala, mas tenho certeza que ele queria ficar no museu. É assombroso para um pintor como ele, que morreu só e viveu seus últimos anos num quarto. No museu, ele poderia ver todas as pessoas indo e vindo. Por isso, tenho certeza de que ele queria ficar aqui, sem dúvida alguma. Que ironia. Depois de toda a controvérsia sobre o enterro de Dalí em seu teatro, eles não percebem que ele está embaixo daquela laje, parado, observando tudo. Ninguém percebe que Dalí está embaixo daquela laje. Para ver o túmulo é preciso descer por aqui. A pessoa sai da exposição e entra na pequena cripta, rodeada pelos últimos trabalhos de Dalí, coisas vistosas. E há a laje que cobre a sepultura do grande homem. Quase ninguém a nota, tal como não notam a laje lá de cima. Aqui jaz o Marquês de Dalí de Pubol, o homem que durante toda a vida teve pavor da morte. É claro que esse título foi dado a ele por Juan Carlos, rei da Espanha. Os gênios não podem morrer. O progresso da humanidade depende de nós. Vida longa ao rei. Vida longa à Espanha. Vida longa à Catalunha.